Eu já quero agradecer o Dr. Gutenberg, que está aqui conosco hoje, para mais esse momento especial. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Gutenberg. Fiquei muito honrado, não só eu, quanto o Thales e Isaías, porque só nos ajuda a fazer um programa aberto e onde a sociedade pode entender os dois lados, né? Tanto o seu, como candidato a presidente da mesa da Câmara de Vereadores, como também do Paulo Vitor, que esteve na semana passada. É um prazer muito grande recebê-lo. O presidente da Câmara de São Luís para o biênio 2023-2024 será escolhido na primeira quinzena do mês de abril entre dois candidatos, Paulo Vitor PCdoB, lançado com apoio de 18 vereadores, e Gutenberg Araújo, doutor Gutenberg, pelo PSC, apoiado por 13 parlamentares. Bom, para comentar sobre as propostas e o plano de governo, o Tá na Pauta traz hoje esse bate-papo com o doutor Gutenberg, que vai falar sobre a candidatura, esclarecer também eventuais questionamentos da bancada e dos nossos ouvintes. Lembrando que o cargo de presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória do prefeito, depois do vice-prefeito. E, claro, a gente começa esse bate-papo dando mais uma vez boa noite ao senhor, doutor Gutenberg. E quais os motivos o levaram a disputar a presidência da Câmara? Seja bem-vindo ao Tá na Pauta. Olha, primeiro, a minha gratidão a todos vocês, ao Flávio, ao Thales, Isaías, ao Pedrinho, por essa oportunidade. Quero mandar inicialmente um abraço a todos os ouvintes, um abraço especial a todos meus queridos amigos, 31 vereadores daquela casa. Olha, o que me levou a ser pré-candidato, Isaías, primeiro foi uma conjunção, foi colegas vereadores que se reuniram e me convenceram a ser candidato à presidência daquela casa. Eles se reuniram, me colocaram, acharam que é o melhor momento, porque pela minha vivência, pela minha experiência, eu sou um vereador de 5º mandato, um vereador que eu tenho um relacionamento assim fraterno com todos os colegas vereadores e servidores daquela casa. Já ocupei assim grandes posições naquela casa, como a comissão de saúde, como a comissão de orçamento durante 4 períodos e agora como primeiro vice-presidente. Então todos esses ingredientes, Isaías, foi o que me fizeram aceitar esse desafio, que na verdade é um desafio honroso. Você imagina o que é ter a possibilidade de ser presidente de uma casa que é a 4ª casa mais antiga desse país, uma casa que destina o caminho de mais de 1 milhão de pessoas e que tem no seu bojo 31 colegas vereadores e vereadores da nossa capital. Então, na verdade, isso é uma missão, isso é uma honra, essa pretensão de ser o presidente daquela casa. Doutor Gutenberg, nós sabemos que voltou o período legislativo agora, semana passada, né? Teve o retorno, mas a casa ainda, de fato, ainda não voltou a funcionar, a pauta está trancada e em meio tudo é reflexo dessa disputa que vem a ser realizada em abril, de fato, né? E o que é que você vê em meio essa disputa, essa divisão da casa? O que você acha, o que vai acontecer na casa até abril, em meio a essa divisão oriunda dessa disputa? Olha, depender de mim, o que vai acontecer vai reinar a paz. Pode ter certeza disso. E isso é uma convocação que eu faço para todos os colegas vereadores e vereadoras. Porque nós estamos ali nesse ponto de pré-campanha, nós não podemos confundir a eleição com a governabilidade ou com o exercício dentro da casa. E a gente precisa realmente ter o cuidado muito grande dentro desse processo de ser uma casa em que a gente discuta nessa pré-eleição, que ali é uma casa de conflito de ideias, mas, Thales, nós temos que ter um cuidado fundamental, é que isso não se transforme em confronto. Confronto ele é negativo, confronto ele não é improdutivo, confronto não constrói. E nós temos que ter um cuidado muito grande de não construir nessa pré-campanha que ela traga ferimentos ou traga sequelas em quem quer que seja, por um motivo muito simples, porque depois de passar dessa eleição, todos nós vamos conviver ali, todos 31 vamos conviver de forma muito harmônica. Então, assim, eu tenho a sensação que eu tenho, o desejo que eu tenho é que realmente haja essa comunhão, haja essa disputa, haja esse conflito de ideias, mas que isso seja sempre dentro dos princípios da civilidade, do respeito às pessoas. É assim que eu penso. Não penso que essa corda vai se esticar de jeito nenhum. Eu acho que esse sentimento vai chegar em todos os vereadores e vereadoras para que a casa possa ter a sua produção, para que nós possamos dar satisfação das nossas ações à sociedade, de modo que realmente a minha impressão e o meu sentimento é que o convívio seja um convívio pacífico, isso que tenha sido durante esse tempo todo e até a eleição, até abril. Esse é o meu sentimento, é esse o meu desejo.
Doutor, mesmo em meio a um ano eleitoral, não só de campanha política, né, eleição geral, mas também de processo de escolha da futura mesa diretora, eu lhe pergunto, ainda há espaço, por exemplo, para avançar em propostas importantes, como por exemplo a atualização por parte do plano diretor? A gente sabe que sem esse dispositivo atualizado, muitas outras propostas ficam inviáveis, como por exemplo a possibilidade de geração de emprego e renda com empreendimentos, como por exemplo a possibilidade de melhorar a mobilidade por falta de um plano diretor atualizado. Ainda há espaço para discutir esse ano? Olha, eu acho que tem de ter espaço, Isaías. Sabe por quê? Porque eu terminei de dizer a você, nós temos que ter esse cuidado para que essas ações pré-eleitorais elas não atrapalhem o andamento da casa. E como você disse, tem questões extremamente importantes e o plano diretor, eu digo sempre que é a Bíblia da nossa cidade. O plano diretor realmente ele é extremamente defasado. Se nós formos analisarmos, só para dar um exemplo ali, na Alemanha, pelo antigo plano diretor, não pode ter nenhum comércio, só para dar um exemplo. Então é preciso que haja essa modernização, é preciso que haja esse recaminho para quê? Para que, primeiro, para que as pessoas possam ter segurança no investimento, para que as pessoas de fora que queiram investir na nossa cidade, eles tenham uma segurança jurídica. Essa segurança jurídica só pode ser dada pelo plano diretor. E as pessoas daqui também que queiram fazer esses investimentos. Esse plano, ele está ainda no executivo, fazendo os últimos ajustes lá, e a gente tem assim o desejo que o mais breve que ele chegue à casa, Isaías, eu tenho certeza que o presidente Osmar Filho vai ter a condição de colocá-lo para discussão. Você sabe que essas discussões anteriormente elas já aconteceram, tá certo? Inclusive nós fizemos 8 audiências públicas naquela ocasião, outrora, 4 audiências públicas justamente no urbano, 4 audiências na zona rural, e colhemos ali muitos subsídios, com a participação inclusive do Ministério Público, de toda a sociedade, de todos os interessados. E a gente sabe da necessidade, da urgência que precisa essa discussão do plano diretor, e eu tenho assim esperança que volte à Câmara o mais rápido possível para que a gente possa nos debruçarmos, trabalhar para que dê essa resposta à cidade sobre todos os aspectos estruturais, econômicos, de construção, de segurança jurídica. A gente tem essa esperança, pode ter certeza disso, viu, Isaías? Bom, doutor Gutenberg, a gente vive um cenário de crise, né? O mundo inteiro e consecutivamente o Maranhão também está nesse mesmo caminho. E nesse cenário de crise, qual seria a sua plataforma caso o senhor chegue à presidência da Câmara de São Luís? Como é que o senhor vai lidar com essa crise? Eu falo crise financeira, às vezes institucional. Como é que o senhor vai lidar com tudo isso? Olha, eu acho que sobretudo a grande liderança e a liderança que eu pretendo impor naquela casa, se Deus permitir os colegas aprovarem que eu seja presidente, você pode ter certeza que é a liderança do exemplo, que é a melhor liderança que tem. É a dedicação plena, permanente para os destinos daquela casa, sobretudo para que aquela casa continue a ser uma casa independente. A independência daquela casa é algo inegociável. A gente precisa ter também, dentro desse princípio, nós temos que ter a maturidade, nós temos que ter a racionalidade para que a gente construa um relacionamento que seja urbano, que seja republicano, com todos os poderes mesmo, porque assim, nessa instância de poder, na verdade, quem tem a decisão sobre o destino da cidade e da população é a Câmara Municipal e a Prefeitura de São Luís. Então assim, primeira coisa, bom relacionamento com todos os poderes. Segundo, é preciso que a gente dote a todos os vereadores daquela casa de condições plenas para que eles possam fazer um exercício da maior qualidade. É preciso que eles tenham toda essa estrutura. E eles fazendo isso, eu tenho certeza que a produção deles em prol da sociedade, em prol de toda a cidade de São Luís, será muito, muito, muito mais efetiva. Então, a gente pensa mais ou menos isso. Mas dentro do que você me pergunta a respeito do plano, é claro que nós fizemos uma construção de linhas mestras que a gente vai conduzir. Isso aí discutido com todos os colegas. A primeira coisa que a gente lutou mesmo é um apoio integral à ação do parlamentar. O parlamentar precisa sim, e aí eu digo como sempre, eu como vereador de 5º mandato, eu sei exatamente o que cada vereador precisa, eu sei o que exatamente cada vereador deseja para que ele tenha um exercício parlamentar da mais alta qualidade. E eu estou falando aqui para você, meu colega vereador e vereadora, vocês podem ter absoluta certeza que nós vamos construir isso
construir de mãos dadas. Nós vamos fazer uma gestão que seja compartilhada, mas compartilhada não só na escrita, mas nos atos também, em que todos os colegas vereadores possam participar de tudo, inclusive da gestão daquela casa, porque eu acho que na hora que você descentraliza, na hora que você divide, nós temos condição, primeiro, de aprender com os outros, de produzir muito mais. Eu acho que isso é uma coisa fundamental mesmo. Eu penso também, veja bem, essa gestão participativa que eu acho fundamental em todos os aspectos, uma coisa que eu necessito e que nós vamos fazer, eu não tenho dúvida, potencializar a comunicação. Eu acho que o grande mal do século é a falta de comunicação ou uma comunicação inadequada. Você pode ter certeza, e aqui é uma coisa que eu digo antes de entrar nesse segmento aqui, nós vamos continuar todas as ações positivas que foram feitas pelos 2 últimos presidentes, pelo presidente Átio de Ogum, que fez uma administração impecável, é uma pessoa que eu tenho respeito e admiração, tive com ele em todos os momentos, participei como presidente da comissão de orçamento e ele me deu toda a condição e autonomia para que eu pudesse exercer aquela missão, e o presidente Osmar Filho da mesma forma. Então todos os avanços feitos por eles serão mantidos, mas a gente acha que precisa potencializar a comunicação, é preciso que a gente leve a Câmara para o povo. Se você fizer uma enquete na população para dizer quem são os 31 vereadores, dificilmente eles vão saber nominar esses 31 vereadores, sobretudo as ações daquilo que a gente faz lá. Eu digo que aquela casa é uma casa de ideias fantásticas, mas ela precisa chegar, ela precisa de capilaridade. O que é isso? Ela precisa chegar à população, para que a população possa entender, a população possa contribuir, possa criticar, que a população possa realmente ter uma participação muito efetiva nela. E para isso nós temos que utilizar de todos os meios de comunicação. Aqui é um exemplo claro de vocês aqui, uma bancada de alta qualidade, de profissionais respeitados, que tem uma dimensão imensa, que alcança milhares e milhares de pessoas, e é isso que nós pensamos fazer lá. O rádio, a televisão, a rede social, todas os jornais, todas as mídias necessárias para que possam, Chocolate, levar aquilo que a gente faz, e fazem muitas coisas boas dentro daquela casa. As pessoas às vezes têm a ideia, vereador, que comunicação é gasto, e não é. Comunicação é investimento, né? Isso, ainda bem que tanto o senhor quanto o Paulo Vitor tem essa visão que precisa melhorar a comunicação. É muito importante o senhor falar nisso, porque a Câmara, ela passou um momento onde a população conhecia os vereadores, sabia os projetos de leis, sabia o que eles faziam, enfim, acompanhava as sessões, e de repente a Câmara se encolheu numa falsa sensação de que uma rede social, um meio único de comunicação levaria para a massa, no povo de São Luís, ali tudo que o cidadão pudesse saber, né, a respeito do que acontece no parlamento. Olha, é verdade, até porque, Chocolate, para que você possa envolver as pessoas, elas têm que participar. Se as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não têm o interesse sequer de participar. Se você for ver qual é o quantitativo de pessoas que assistem às nossas sessões, ela é muito ínfime comparado com a população de São Luís. Então nós queremos sim levar a todos os campos, nós queremos trazer a população para dentro da Câmara com a instalação de uma ouvidoria. Ouvidoria é uma troca de experiências, é o que eles estão achando da nossa performance, eles podem dar sugestões, podem fazer críticas, eles podem aplaudir o andamento de todos nós. E mais ainda, viu, Thales? Nós vamos fazer, além de potencializar a comunicação, nós vamos fazer uma coisa que eu sinto falta. Nós vamos colocar um profissional da comunicação à disposição de cada vereador. Eu acho isso importante na produção das suas matérias, independente da estrutura que ele tem pessoal, mas eu entendo que precisa ter essa participação dos profissionais da casa à disposição dos vereadores. Outra coisa que nós faremos seria a isonomia dessas ações, a isonomia da publicação das ações. Nós vamos procurar dar oportunidade para todos os vereadores, para que eles possam participar, para que eles possam fazer programa de televisão, para que eles possam estar na rádio, para que todos eles não se sintam prejudicados nesse quesito de comunicação. E além de tudo, usar aquela casa também, que é uma potencialidade na comunicação, para campanhas educativas, para todo esse sentido que dê o engrandecimento para a população. Então, em termos de comunicação, isso. Agora, outra coisa que eu vou fazer, assim que chegar à presidência daquela casa, eu vou instituir as diretrizes para elaboração e monitoramento do planejamento estratégico da Câmara Municipal de São Luís. O que é isso? Nós vamos reunir com a participação dos vereadores,
dos servidores, dos técnicos. Nós vamos fazer um planejamento estratégico, inicialmente para 4 anos e para 10 anos. Significa o quê? Que nós vamos criar um instrumento de gestão que ele não pare com as mudanças dos gestores. Isso é fundamental para quê? Para que se faça um planejamento, para que se faça um caminhar que seja de qualidade dentro daquela casa, porque qual é o meu entendimento? Meu entendimento é que aquela casa tem que ter uma missão. Quando se fala em gestão, nós temos que ver qual é a missão daquela casa. A missão daquela casa, primeiro, é representar bem o cidadão, fundamental. Segundo, fiscalizar e cumprir as leis. Terceiro, nós vamos buscar o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento da nossa cidade com justiça social. Então, isso é a missão da Câmara Municipal de São Luís no biênio que nós estaremos lá com a graça de Deus. Segundo, qual é a visão desse processo? Nós vamos lutar para que a Câmara Municipal de São Luís seja reconhecida nacionalmente pela excelência em sua atuação legislativa, pela sua independência e pela sua transparência. Isso é sua visão. E qual é o propósito diante de tudo isso? Trabalhar incansavelmente para contribuir com todas essa missão e visão. E mais ainda, gente, nós vamos adotar dentro desse aspecto de gestão valores. Quais são os valores que nós vamos colocar escrito? Lá na Câmara Municipal, quando você entrar, você vai ver lá qual é a missão da Câmara, qual é a visão da Câmara, quais são os valores que nós vamos utilizar naquela casa: ética, transparência, independência, harmonia entre os poderes, comprometimento com as demandas sociais, representatividade, busca pela excelência, credibilidade, pluralismo e inovação. Isso vai estar lá num grande painel na entrada daquela casa. Outra coisa que nós iremos fazer é criar um programa de compliance. Quem entende de gestão e sabe de gestão sabe que é muito importante um programa de compliance, que é justamente o que é isso, para que a população entenda. É uma política de integridade e de conformidade, que vai fazer com que treinamento dos funcionários, simplificação administrativa, modernização da gestão pública, tudo isso com o objetivo de proteger as ações de todos os vereadores e das ações que saírem daquela casa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante e fundamental. Doutor Gutenberg, tem se falado muito da independência e, de fato, e de direito, nós sabemos que os poderes são independentes. E aí, no meio dessa disputa, tanto você como o próprio Paulo Vitor tem falado da independência, e aquela casa é uma casa plural, diversas representatividades. Você representa uma camada da sociedade, a Fátima Araújo, o vereador Francisco Chaguinhas, o Domingos Paz, e aí você vai andando, você percebe que a cidade toda tem representatividade naquela casa, e aí o porquê da pluralidade da casa. E em meio a essa disputa, a chapa do Paulo Vitor, apesar de ser um vereador, pode-se dizer, de oposição ao prefeito Eduardo Braide, também é composta por diversos apoiadores, inclusive 3 membros do Podemos, que é o partido do prefeito Eduardo Braide. E aí, em meio a essa história de independência, tanto por um candidato como pelo outro, recebeu o apoio do prefeito Eduardo Braide nesse sentido de primar, de falar sobre a independência. Você acha que não atrapalharia um pouco a sua candidatura na disputa ou fortalece? Não, porque eu não sou candidato do prefeito Eduardo Braide. Eu sou candidato da Câmara dos Vereadores e dos vereadores. Eu sou amigo do prefeito, eu sou da base do prefeito, mas nós temos 2 convicções. A primeira convicção é que os poderes são independentes e a independência da Câmara é uma coisa inegociável. E a segunda convicção que nós temos é justamente a convicção de que precisa maturidade para que nós possamos trabalhar junto aos outros poderes de forma harmônica, de forma responsável, mas sem que isso fira a independência. Então isso é uma coisa que eu quero quebrar aqui de uma vez por todas. Podem ter certeza, a Câmara Municipal com o Dr. Gutenberg, ela será independente e eu trabalharei 24 horas por dia para preservar os direitos de cada vereador daquela casa. Podem ter certeza disso. Correto. Então, não tenha dúvida disso. E outra coisa, eu sou candidato dos vereadores. Eu fui escolhido por um grupo de vereadores para que pudesse ser candidato. Nós éramos, só para recordar os senhores, 3 pré-candidatos, eu, o vereador Penho e o vereador Aldir, e nós fomos escolhidos numa
postura democrática. Por meio do voto, nós fomos escolhidos para ser. A pergunta se deu, doutor Gutenberg, é porque logo depois que houve essas mudanças lá e tal, as pedras se moveram, pode se dizer assim, no tabuleiro do jogo, o prefeito Eduardo Braide tirou uma foto junto com o senhor e os demais apoiadores, por isso que o porquê, eis o porquê da pergunta. Pois é, e tudo isso, pois é, essa simpatia, esse apoio, eu acho que todo apoio é muito bem-vindo, do jeito que o Paulo tem um apoio integral do governo do estado também, eu acho que isso é uma coisa natural. Agora, eu tenho certeza que tanto um lado como o outro, apesar dos apoios, apesar das simpatias, é que eu disse para vocês, isso não interferirá em hipótese nenhuma na postura, até porque para as pessoas conhecerem uma outra, basta consultar a história dessas pessoas. Eu estou no 5º mandato, as pessoas que me conhecem lá sabem da minha postura, sempre foi uma postura independente, votando aquilo que eu acho que seja correto, não votando naquilo que eu seja equivocado. Então imagine você, na altura deste campeonato, na minha idade, eu jamais mudaria minha postura dentro daquela casa e posso dizer a todos os vereadores, olhando nos olhos deles, aquela casa com o Dr. Gutenberg será uma casa independente, será uma casa 100% de todos os colegas vereadores. Doutor, duas questões reflexivas que a gente observa na Câmara ao longo do tempo. O prefeito Edivaldo Holanda foi 2 vezes vereador, se opôs a uma candidatura contrária ao Pereirinha, mas ele não chegou a fazer foto, talvez em função exatamente da questão futura, para evitar que pudesse fechar as portas com o parlamento, e foi assim que aconteceu. Você acha que a falta de visão política do prefeito Eduardo Braide atrapalhou ou lhe ajudou? Olha, eu acho que não atrapalha, até porque o prefeito Eduardo Braide, ele tem mantido uma postura de portas abertas. Ele tem conversado com os vereadores, todos os vereadores, independente de que seja do lado do vereador Dr. Gutenberg, do lado do vereador Paulo Vitor. Agora as emendas estão sendo colocadas, as emendas impositivas para todos os vereadores. Então, assim, eu vejo que o prefeito, ele tem uma postura realmente nesse primeiro ano, a gente tem que reconhecer que o prefeito, ele emergiu justamente nos problemas da cidade, ele encontrou uma cidade problemática, mas agora eu tenho certeza que o prefeito está fazendo essa aproximação muito mais efetiva com todos os vereadores, porque para dar justamente esse entendimento e esta segurança. Ali não tem preferência por A, B ou C. Todos ali são vereadores, todos ali valem 100%, não só para o presidente daquela casa, mas eu tenho certeza também que para o prefeito da cidade, para o governador, para todos os poderes ali constituídos. Estamos com Tá na Pauta, hoje conversando com o Dr. Gutenberg Araújo. Dr. Gutenberg, que é candidato à mesa diretora da Câmara Municipal de São Luís, e nós estamos aqui participando hoje desse bate-papo com o Dr. Gutenberg, a quem a gente agradece muito a presença. O professor Lisboa está mandando um abraço para o senhor, que é ex-vereador de São Luís. Ele está aqui dizendo para a gente o seguinte: estamos na escuta sempre. Um forte abraço a Gutenberg, um grande amigo, com quem estive um excelente convívio, né? Excelente e honroso convívio. Deixa eu dar um abraço aqui pro professor Lisboa. Pode sim, fique à vontade. O professor Lisboa é um grande amigo, um grande vereador, é um poliglota vereador, é poliglota ele, então é uma pessoa assim que eu tenho sempre o respeito e a admiração, e todas as vezes que eu encontro, realmente eu posso ter a satisfação de abraçá-la, mas é um grande amigo e foi um grande parlamentar. Bom, tem um ouvinte aqui que fez uma pergunta pra gente, para fazer o senhor sobre o plano diretor. O senhor já se manifestou, já contemplou Isaías aqui, né, sobre essa questão da importância do plano diretor. Minha pergunta é o seguinte, doutor, é sobre a questão de alianças, né, de você conseguir aliados para poder seguir com o senhor. E aí o senhor tem hoje uma força de entre 13 dos 31 vereadores, né? Foi difícil conseguir esse apoio, e como o senhor pretende conseguir mais apoios para sair vitorioso, aliás, nessa eleição em abril? Olha, primeiro que não foi difícil, foi prazeroso. Você pode ter certeza, e aqui um abraço a todos os colegas, é que eles estão lá porque eles entendem do nosso propósito. Nós construímos tudo isso que nós estamos falando aqui. Eles acreditam nas nossas ideias, eles querem fazer uma Câmara que seja uma Câmara muito, muito, muito grande também. E assim, então, eles estão aqui por absoluta convicção mesmo conosco. Agora, nós temos um caminhar muito longo ainda até a eleição. Nós ainda temos quase 2 meses para a eleição. E tenho por todos os colegas que estão do lado do Paulo Vitor, pelo Paulo Vitor, tenho um respeito, uma admiração grande. Paulo Vitor é um profissional, é um parlamentar que tem muito ajudado aquela casa. Já tive com Paulo Vitor durante esse período mais 3 ou 4 vezes conversando, e para você ter uma noção do que nós conversamos que nessa campanha nós levaremos ela até o final, com civilidade, com respeito,
respeito, com tudo isso. Então, assim, todos os colegas que estão lá, eu tenho, assim, uma profunda admiração e respeito plenamente. Mas nós temos uma caminhada. E a vida, ela tem duas vias, uma que vai e outra que volta. Então, assim, não há demérito para ninguém que foi ou para alguém que veio para cá. Você está entendendo? E nós temos o tempo necessário para conversar com as pessoas, para discutir, para mostrar nossas ideias, para que eles possam fazer a reflexão. Eu tenho certeza que a gente conseguirá. Eu não tenho dúvida que a gente conseguirá, com a ajuda de Deus e com essa postura que nós temos, chegar lá em abril com a vitória na Câmara Municipal de São Luís. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso trabalho. Nesse sentido, eu vou pegar o gancho da sua resposta e perguntar, Vossa Excelência, se a candidatura é realmente irreversível ou existe alguma possibilidade de recuar ou de uma possível aliança com o próprio grupo do Paulo Vitor, que hoje existe essa polarização, são só dois candidatos mesmo, pré-candidatos na verdade, né? Olha, irreversibilidade, acho que a única irreversibilidade que existe é da morte. Você pode ter certeza disso, tá certo? Nós estamos trabalhando, sim, nós estamos trabalhando, o nosso grupo é um grupo coeso, unido, definido. Existe hoje uma linha de conduta que a gente chama de mastermind, que é uma coisa muito antiga, mas que está muito em moda hoje. O nosso grupo é um grupo mastermind, significa o quê? São pessoas, são mentes que estão harmônicas, que trabalham de forma muito clara em busca da realização de um propósito, que é um propósito esse que nós estamos mostrando aqui. Então, assim, não há nenhum indício, nenhuma possibilidade que a gente possa abrir mão dessa candidatura, porque ela é vitoriosa. Ela é feita o quê? Ela é feita de várias mãos, ela é feita de convencimento, ela é feita de discussão, ela é feita realmente de gestão compartilhada. E eu tenho certeza que isso aí vai se disseminar, vai pulverizar. Nós temos muito tempo e eu tenho certeza que existe, como eu disse, grandes possibilidades de colegas realmente passar a se unir nesse bloco aqui conosco também. O vereador Francisco Chaguinha disse recentemente em uma entrevista ao meu blog a seguinte mensagem quando questionado se ainda teria possibilidade de mudar o voto dele. Abre aspas aqui pro vereador Chaguinhas. O governo demorou a decidir o nome e passou o tempo de arar a terra e o tempo de plantar. Agora não tem nada para colher. Nosso grupo não é apenas um grupo, mas agora uma família, porque tem sentimento. Como convencer um vereador, Dr. Gutenberg, que já está praticamente decidido com muito sentimento a um determinado caminho? Tem essa possibilidade de diálogo? Primeiro que o vereador Chaguinha é um vereador extremamente produtivo, uma referência naquela casa, um dos maiores tribunos que nós temos ali, e a gente respeita a posição dele como a posição de todos os outros. Qual é o convencimento que a gente faz com as pessoas? É conversar, é dialogar, é explicar, é mostrar quais são as propostas. Por exemplo, essas propostas que eu estou falando com os senhores, elas ainda não tinham sido publicizadas. Eu tenho certeza que hoje todos os 31 vereadores estão ouvindo o seu programa, porque nós ouvimos o seu programa todo ele. Então isso aqui vai criar nessas pessoas um outro sentimento. É um sentimento de que, da mesma forma que nós respeitamos o grupo de lá, eles respeitam o nosso grupo, mas faz as pessoas pensar. Eu tenho certeza que, como a eleição ainda é em abril, nós temos o tempo necessário justamente para isso, para convencer, para mostrar o que a gente pensa. E o que eu penso e que mostro aqui, gente, é aquilo que todo vereador deseja, que aquela casa seja grande, que o vereador tenha a sua estrutura. E eu digo sempre que eu conheço esse caminho de cor, porque eu estou lá há 5 anos, eu sei o que cada um precisa, eu sei o que cada um necessita, e vocês podem ter certeza que nós vamos dotá-los de todas as condições para que vocês possam fazer um trabalho assim fantástico e dar uma resposta muito mais positiva para a sociedade. Bom, em instante a gente vai já para Caxias, tá, Thales? É Caxias, né? Caxias, nosso correspondente tá lá. Depois eu quero um tempinho para continuar aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. O bacana do programa é isso, esse bate-papo aqui. Não pode ficar tranquilo que nós temos muito ainda para continuar. Tá bom, tá bem. Só chamar nosso correspondente. E, doutor Gutenberg, a pergunta que eu faço ao senhor é a respeito do servidor da Câmara. O servidor da Câmara, ele está muito tempo sem reajuste. Sim. Isso é um fato, e a inflação corroeu todo o salário e vem corroendo de todo mundo, né? Você compra hoje um produto com preço, amanhã no supermercado já é outro, e o salário dos funcionários, servidores da Câmara está ali congelado, como muitos outros servidores públicos. E aí tem a questão também daqueles servidores que saíram, que por determinação do Ministério Público, que estão passando por necessidades. Como é que o senhor analisa essa história, essa situação, e o que o senhor pretende fazer? Há uma luz ainda no fim do túnel para eles? Olha, eu tenho tanta coisa boa para os servidores que eles vão ficar assim muito, muito felizes. Primeira coisa que eu vou criar lá vai se chamar Escola do Legislativo.
essa escola do legislativo, ela vai potencializar todos os servidores daquela casa. Nós vamos, em parceria com várias entidades que já estão montadas, nós vamos formar, qualificar cada vez mais essas pessoas, levando cursos para aquela casa de toda natureza, para que eles possam sim progredir, para que eles possam se sentir importantes como eles são mesmo. Nós vamos fazer isso por meio de convênios, de parceria, justamente com todas as entidades. Então isso aqui é uma grande notícia para todos os servidores daquela casa. Essa escola do legislativo vai ser assim de uma importância fundamental para eles, não tenham dúvida disso. Os servidores, o que mais? Nós vamos restaurar o sistema de saúde. Quer dizer, ninguém pode cuidar dos outros se não estiver bem. Então, o sistema de saúde, ele será restaurado de forma ampla, não só com a estrutura da casa, mas eu vou fazer convênio com várias instituições de saúde para colocar lá dentro o maior número de possibilidades de especialidades para que possam dar ao servidor a tranquilidade para que eles tenham saúde, para que eles possam produzir. Não tenham dúvida disso aqui. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos rever o plano de cargo, carreira de salários. Nós vamos fazer um estudo, o estudo é evidentemente muito responsável, para ver o que nós podemos potencializar para que melhorar o servidor, porque aquilo ali é a luz daquela casa, aquelas pessoas é que fazem rodar tudo aquilo ali, eles têm que ser realmente privilegiados. Quanto às pessoas que foram demitidas, e aqui o presidente Osmar foi atender uma decisão judicial ninguém questiona, se cumpre-se, mas nós vamos procurar dentro dos meios legais um mecanismo para que possa privilegiá-los e para que possa reconhecer tudo que eles fizeram pelaquela casa. Ali tem gente de 20 anos, tem gente de 25 anos, então essas pessoas merecem sim um reconhecimento e nós vamos fazer esse reconhecimento para com eles, não tenho dúvida disso. Doutor Gutenberg, o vereador Aldir Júnior afirmou ontem em entrevista conosco aqui sobre a questão da governabilidade. Ele falou que hoje a governabilidade hoje está entre os 18 que apoiam o Paulo Vitor. O senhor concorda com o posicionamento do vereador Aldir Júnior? Aldir, primeiro é um grande amigo, é um vereador realmente trabalhador. Aquela casa, veja bem, a Câmara Municipal, ela sempre foi e sempre será independente. Aquela casa é uma casa em que os vereadores, cada um vale 100% e cada um deles tem o poder do seu mandato. E aquela casa sempre foi uma casa de maioria. Ali é uma casa de maioria que vence aquelas pessoas que têm maioria. E a maioria tem que ser sempre respeitada. Agora, a maioria ela é muito transitória. Nós estamos lá há 5 mandatos. Nós vamos ver que nenhuma proposição, a maioria de um lado vence, na outra proposição, a maioria vence. Pra você ter uma noção, tiveram passados aqui algumas proposições do prefeito Eduardo Braide, que os colegas que estão com Paulo Vitor votaram com a gente, mostrando o quê? Porque eles tiveram entendimento da grandeza daquelas proposições. Então, assim, não tem dúvida que isso aí é uma coisa transitória, quer dizer, a gente pode ver mudanças muito, muito rápidas, por quê? Porque a depender, eu sei da responsabilidade de cada um daqueles colegas que estão lá. Eu sei disso, que eles fazem um grupo, mas eu sei que eles têm responsabilidade com a cidade. E não é porque eu faço parte de um grupo que eu vou vetar tudo que chegue lá só porque veio do prefeito. Não, eu tenho certeza que eles terão sempre o discernimento, a responsabilidade de analisar proposta por proposta e votar com a consciência em benefício não só da cidade, mas da nossa população. Esse é o sentimento, porque eu conheço todos eles são meus amigos, eu tenho um relacionamento fraterno, converso com eles frequentemente, ou seja, nós não somos, como você disse muito bem, nós não somos inimigos, nós estamos numa disputa democrática, mas mesmo numa disputa democrática nós temos a liberdade de conversar com todos os 31 vereadores permanentemente. Isso que eu acho que é positivo do parlamento. Divergir sem odiar, né, doutor? Essa é a lógica. Não tenha dúvida, é que eu disse sempre aqui, nós temos que exercitar o conflito de ideias, mas não podemos deixar esse conflito transformar-se num confronto. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer naquela casa, porque tem pessoas responsáveis, colegas vereadores experientes. Aliás, aquela casa é perfeita no meu entendimento, porque ela reúne o quê? A força da juventude, dos parlamentares jovens, e ela reúne a experiência de nós seminovos. Você está entendendo? Então, essa união dessa experiência da força da juventude com a experiência, então eu tenho certeza que ela é extremamente benéfica e tem trazido grandes contribuições para nossa cidade em todas as propostas, todas as leis, os requerimentos que ali têm sido colocados. Certo. Doutor, alguns de seus aliados, por exemplo, acusam nessa chamada disputa de Laicá, acusam o grupo de lá, apoiado pela sua chapa adversária, de não comparecer no primeiro dia útil de trabalho, né, durante uma sessão solene. Afinal, o sistema de deliberação não permite aos colegas vereadores uma votação remota de casa.
Não faz sentido essa crítica, faz ou não sentido aí por parte de alguns vereadores? Isaías, eu tenho uma frase que eu repito a exaustão, que todos os colegas vereadores já conhecem lá. Eu já passei da idade de julgar qualquer pessoa. Pode ter certeza disso. Então, sabe por quê? Porque só quem conhece o íntimo de cada pessoa, o coração de cada pessoa, é a própria pessoa, ou é Jesus ou Deus, só isso. Então, assim, eu realmente me eximo de fazer qualquer julgamento, porque eu não sei as razões que os colegas não foram lá. Então, assim, eu estava lá porque eu achei que devia estar lá, porque é minha obrigação. Mas, assim, não vou opinar nisso, porque justamente pelo que eu estou terminando de dizer, cada vereador, ele vale 100%, cada vereador, ele tem o direito de decidir aquilo que ele vai fazer. Portanto, eu não vou realmente me manifestar, promover nenhum julgamento a respeito da postura de qualquer colega. Bom, doutor, eu queria, em nome de todos nós aqui... Terminou já? já temos 2 minutos, então, por isso que eu vou... Exatamente, então eu vou deixar para suas considerações finais. Eu vou correr, então, olha... Infelizmente, passa muito rápido. Além de tudo que eu falei, gente, olha, primeira coisa, nós vamos criar uma biblioteca, vamos criar um coral, eu vou colocar aquela turma para cantar, eu vou aumentar a autoestima dele, qualquer cultura organizacional que existe em qualquer empresa, o primeiro objetivo é o reconhecimento do capital humano do servidor. Nós vamos mostrar para eles o quanto eles são importantes de verdade. E outra coisa, nós vamos fazer uma coisa ousada, nós vamos tirar um sonho e transformar em realidade. Nós vamos construir a nova sede da Câmara Municipal de São Luís. Nós temos o projeto, já conversei com vários parlamentares que se dispõem a colocar a receita para que a gente construa. Então isso aqui não é sonho, isso aqui vai ser uma realidade. Para encerrar, o que eu quero dizer? Eu quero dizer a meus colegas vereadores e vereadoras que, doutor Gutenberg, deixa na mão de todos eles, primeiro, a minha amizade, o meu respeito e a minha admiração. No Evangelho de Jesus não tem lugar para eus, tem lugar para nós. Nós somos plurais e nós vamos edificar aquela casa construída sob rocha, mas edificada e mantida pelos 31 vereadores daquela casa numa gestão compartilhada de verdade. Eu deixo para eles, primeiro, a minha humildade. Não confunda humildade com subserviência. Humildade significa dizer, eu não sei tudo, eu preciso aprender e vou aprender com cada um colega lá e nós vamos fazer uma gestão que seja de qualidade, vocês podem ter certeza disso. Eu entrego para ele o meu equilíbrio, eu entrego para ele a minha coragem de tomar decisões que sejam em benefício de cada vereador, em benefício daquela casa, vocês podem ter certeza. Eu deixo na mão deles a minha coerência e podem ter certeza, senhores, e eu deixo para eles a coragem de conduzir aquela casa com independência, com força, com a necessidade, com a grandeza que ela tem. E para encerrar, eu digo para eles o seguinte, o que eu já disse várias vezes aqui. Olha, eu conheço aquela casa na palma da minha mão. Eu sei das necessidades de cada colega vereadores e tenho a certeza, eu lhes entrego aqui para finalizar o maior bem que eu tenho, que é a minha palavra. Palavra dada, ação realizada. E nós vamos fazer todos os elementos necessários para que cada vereador tenha um mandato de qualidade, para que eles possam cada vez mais se destacar nos trabalhos para a população e para a nossa cidade de São Luís. Então, um abraço a todos eles e a minha gratidão a todos vocês por essa grande oportunidade. Obrigado, doutor Gutenberg. Abraço do senhor também, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O ouvinte aqui, a gente encerra com o ouvinte dizendo o seguinte: uma Câmara forte começa com autonomia e com você ela será.